então fazer a apresentação, vou iniciar fazendo a apresentação do seminário deste ano, que é dedicado ao Concílio de Trento. É do vosso beneplácito, para louvor e glória da Santa Indivídua Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para aumento da fé e da religião cristã, para extirpação das heresias, para paz e união da Igreja, para a reformação do clero e povo cristão, e para abatimento e extinção dos inimigos do povo cristão, se determine e declare que o Sagrado e Geral Concílio Tridentino começa e está principiado? E responderam todos. Não os que estão aqui presentes, mas os que estavam na sessão do Concílio. Sim, é do nosso beneplácito. Foi com estas palavras, vincando, e eu sublinho isso, a premência de combater as heresias dilaceradoras da unidade cristã, que no dia 13 de dezembro de 1545 se abriu em Trento um dos concílios mais marcantes de toda a história. Duraria até dezembro de 1563. 18 anos permitiram a reafirmação e redefinição de muitos pontos basilares da doutrina e a composição de um programa de reforma interna da Igreja que pautaram os rumos que ela seguiu e configuraram o clero e a religiosidade dos fiéis até à segunda metade do século XIX. Só então se celebrou um novo concílio, o Vaticano I, principiado em 1860. Tinham passado quase 300 anos. Eis outro sinal da importância de Trento, a sua durabilidade. Entre 1545 e 1563, os conciliares não estiveram sempre reunidos. Dificuldades de vária ordem, sobretudo de natureza política, fizeram com que o concílio tivesse 3 fases. A primeira durou de 1545 a 1549, com mudança para Bolonha entre 47 e 49. A segunda efetuou-se em 1551-52. Era então já Papa Júlio III. E a terceira e última em 1562-63, no pontificado de Pio IV. Os decretos tridentinos foram aprovados, depois de terminado o concílio, pela bula papal Benedictus Deus, de 26 de janeiro de 1564, portanto pouco depois do termo do concílio, mas essa bula foi publicada apenas em 30 de junho desse ano, revelando como permanecia a controvérsia em torno de algumas decisões adotadas. Por isso, e porque estava em jogo, igualmente, a manutenção da supremacia da autoridade pontifícia, foi decidido que o papado se reservava o direito de interpretação dos decretos que suscitassem discussão e era ao mesmo papado que competia promover a sua aplicação. Para julgar dúvidas de interpretação, veio mesmo a criar-se um novo dicastério, em agosto de 1564, pelo Papa Pio IV, a chamada Congregação do Concílio, que ainda hoje tem fundo documental importantíssimo para estudar algumas das dúvidas que foram originadas pelo Concílio. As decisões conciliares demoraram a aplicar-se, ocuparam diversos papas, sendo necessário esperar pelo pontificado de Clemente VIII, que governou a Igreja de 1592 a 1605, para se terem concluído com a publicação de uma nova edição da Bíblia, dita Vulgata Clementina, em 1593, do Pontifical Romano, em 1596, e do Cerimonial dos Bispos, em 1600. O que motivou esta magna reunião da Igreja? Hubert Jeden, na sua clássica e incontornável História do Concílio de Trento, primeira edição alemã em 4 volumes, entre 1951 e 1976, e infelizmente nunca traduzida para português, alertava para os 2 eixos fundamentais em jogo. Por um lado, tratava-se de responder e conter
o alastramento do protestantismo, linha que enfatizava uma dimensão de contra-reforma que pautaria a dinâmica conciliar. Por outro lado, havia outra vertente, uma vertente de reforma católica, isto é, de reforma interna da Igreja. Esta tinha raízes, pelo menos, desde o V Concílio de Latrão, entre 1512 e 1517, mergulhava ainda mais fundo na corrente de renovação espiritual da devócio moderna e já dera pontuais e isolados frutos na ação de alguns bispos ditos pré-reformadores, um pouco por todo o mundo católico, de que em Portugal, território em que centraremos a nossa atenção no curso do seminário, foram bons exemplos Dom Diogo de Sousa, bispo do Porto, primeiro, e arcebispo de Braga, a seguir, Dom Jorge de Almeida, bispo de Coimbra, e até Dom Afonso, o príncipe Dom Afonso e cardeal, bispo de Évora e arcebispo de Lisboa. A proposta luterana da justificação pela fé, que se dará a conhecer ao mundo na sequência da querela das indulgências, desencadeada pelas teses que publicou em Wittenberg em 1517, estimulou várias respostas romanas, jurídico-canónicas, militares, de debate intelectual, como, por exemplo, a realização de colóquios entre representantes romanos e seguidores de Lutero. O último dos quais aconteceu em Ratisbona, em 1541, entre o cardeal Contarini e Melanchthon, e foi, mais uma vez, inconclusivo. Não se conseguia chegar a um consenso com Lutero e os seus seguidores. A via conciliar era igualmente reclamada. E ante os constantes insucessos das outras, a militar, a política e a debate, em 1536, Paulo III publicou uma primeira bula de convocação do concílio para Manta. Estava-se, portanto, em 1536, mas o concílio só começou em 45. Deparou-se com muitas resistências. Para além do temor que o concílio questionasse a supremacia papal, até no seio da Cúria Romana havia fações contrárias à sua celebração. Era o caso da liderada por Giampiero Carafa, mais tarde Papa Paulo IV, defensor de uma solução não conciliar, mas antes de que a Igreja devia colocar em vigor e fazer observar decretos já existentes para restaurar a disciplina do clero e enfrentar com o rigor da repressão inquisitorial a dissidência herética. Outros combatiam esta estratégia, mais intransigente, mais ríspida, como o cardeal Morona, por exemplo. Para ele, a religião não se resolvia através da guerra. São palavras de Morona. Era necessário, portanto, debater e discutir num amplo concílio. O concílio veio a ocorrer num tempo de profunda renovação do mundo católico, para retomar o título de uma das mais úteis sínteses de interpretação do seu significado. Refiro-me ao livro The World of Catholic Renewal, de Ronnie Pauschia, que incorpora já o conceito de confessionalização, criado por Heinz Schilling e Wolfgang Reinhardt, e que desde os anos 90 renovou os sentidos da historiografia sobre os rumos e impactos, tanto da difusão do protestantismo como do catolicismo romano na Europa moderna. Mas Trento não seria apenas o resultado dessas transformações religiosas e políticas que estavam a alterar o mundo. Foi também uma das alavancas nucleares dessa mudança, marcando definitivamente o mundo europeu moderno. Eis outra marca fundamental da sua importância. Esse tempo de renovação, que integra, portanto, os conceitos de reforma católica e de contra-reforma numa perspectiva global e universal, assentou em 4 pilares. O primeiro, a reorganização da doutrina e da Igreja a partir do centro romano. O segundo, uma interação profunda entre política e religião, uma das dimensões essenciais da noção de confessionalização. O terceiro, o disciplinamento e vigilância da experiência religiosa dos fiéis. E o quarto, o encontro entre o catolicismo europeu e o resto do mundo. Pese embora em Trento
não se ter tido em muita consideração as realidades extra-europeias, as decisões ali tomadas tiveram um enorme impacto também em África, na Ásia e na América. Escapou a este olhar de Ronnie Shea, que tenho estado a seguir, uma outra importantíssima dimensão de mudança. Relembrou a Francisco Betancourt, durante a abertura de um colóquio sobre a Reforma Católica realizado em Londres em dezembro de 2011, ao enfatizar a importância da renovação das ordens religiosas, o que incluiu a criação de algumas novas. Entre elas a Companhia de Jesus, que há dias viu um seu membro ascender ao papado, levando-nos a pensar se tal seria possível em vida do fundador da companhia. Verificou-se ainda um revigoramento da vida conventual feminina, para além da difusão de confrarias, congregando leigos de diferentes origens sociais, incluindo escravos, que se tornaram importantes instâncias de estruturação da participação dos laicos na vida da Igreja. Nesta breve nota da apresentação do objeto do seminário, sobre o tópico do Concílio de Trento, sem que se deva ver nesta escolha qualquer tendência de uma história comemoracionista, não há a intenção de reconstituir todos os debates de Trento, e isso seria até impossível. Acresce que boa parte do que ele foi, do que nele se debateu e das consequências que teve na vida religiosa, eclesiástica, cultural, social e política, está hoje relativamente bem estudado. É sabido como o concílio se confrontou com questões teológicas e de reforma disciplinar, apesar da celeuma suscitada na própria definição da agenda do concílio. Mas como lembrou Paulo Prodi, um outro nome incontornável dos estudos tridentinos, pela primeira vez no Concílio de Trento, em toda a história conciliar, houve uma divisão entre decretos dogmáticos e decretos de reforma disciplinar. No plano teológico dogmático, depois de se ter adotado a versão do texto bíblico a seguir, a dita Vulgata de São Jerónimo, o que não era uma escolha neutral, deu o concílio à Igreja Católica as certezas de um dogma definido e um programa reformador que se foi gradualmente aplicando, parcial ou totalmente, por todo o mundo católico. Destaque-se, neste plano dogmático, teológico ou dogmático, a fixação da doutrina relativa ao pecado original e à justificação, bem como a teologia sacramental, aspectos onde ficou bem vincada a demarcação e não cedência aos entendimentos luteranos. No tocante à reforma disciplinar, o concílio teve impactos a 3 níveis fundamentais: funcionamento institucional da Igreja, formação e disciplina do clero e vida cotidiana dos fiéis. Ao nível do funcionamento institucional da Igreja, o objetivo maior foi reforçar o poder papal, reorganizar as suas estruturas de atuação e criar a imagem de um bispo forte, juridicamente protegido, possuidor de mecanismos de vigilância eficazes e com capacidade de execução de penas, tanto sobre laicos como eclesiásticos. A reforma do clero secular teve também diretrizes já bem identificadas. Impor a obrigatoriedade de residência e a impossibilidade de acumular benefícios, promover o clérigo cura de almas, que pelo seu comportamento, formação e traje se distinguisse dos leigos, a criação de seminários, universidades e outros meios de preparação do clero, um recrutamento do clero melhor tutelado pelo episcopado, a quem foram dados meios mais efetivos para vigiar o comportamento dos eclesiásticos, nomeadamente através das visitas pastorais e da realização de exames a todos aqueles que queriam pregar e confessar nas dioceses. O terceiro eixo visou os leigos, numa perspectiva que Jean Delumeau, um outro autor incontornável, já caracterizou nos anos 70 do século passado como um profundo esforço para remodelar os fiéis.
era necessário que aprendessem e assimilassem um credo, aspecto em que a catequese, a pregação e as missões foram imprescindíveis instrumentos numa lógica em que a palavra divina devia ser servida ao crente por via da mediação clerical, contribuindo para a criação de um cristianismo vivido sem acesso direto ao livro sagrado por parte dos leigos, o que deixou marcas vincadas na sua experiência religiosa. Era imperioso que os crentes se conformassem com a frequência regular dos sacramentos, como a Eucaristia e a Confissão. Esta última, com consequências muito profundas ao nível da estrutura psíquica das populações, ao estimular exames de consciência e, consequentemente, promovendo o aprofundamento de uma consciência individualizada e a inculcação e interiorização de mecanismos de autocoação e autocensura. Para uma mais adequada recepção do cristianismo, entendeu-se ainda que se devia purificar a liturgia e dar mais decência e cerimonialidade ao culto, cavando a separação entre sagrado e profano, tantas vezes indistinta nas manifestações de religiosidade dita popular, o que implicou tanto uma tendência para o embelezamento dos templos e para a exuberância triunfante da arte sacra, como a imposição do ritual romano, acabando com a pulverização de rituais extravagantes que existiam um pouco por todo o mundo católico. Intensificou-se o culto dos santos, das relíquias e de outras devoções, como a do Rosário, as almas do Purgatório, a Paixão de Cristo e de Cristo Menino, os laus perenes, o culto das 40 horas, esta uma das novidades da Reforma Católica no plano destes novos cultos, tudo contribuindo para a profunda conformação e promoção da vida confraternal. Por fim, procurou-se que as populações interiorizassem a ética cristã e adotassem comportamentos individuais e sociais conciliáveis com os preceitos do cristianismo. Daí o combate a condutas como a da sexualidade extramatrimonial, a blasfémia ou a inimizade entre vizinhos, tudo designado sob a forma de pecados públicos e escandalosos. Tudo isto é conhecido, sem tal significar que haja hoje um conhecimento acabado e definitivo sobre Trento e, sobremaneira, sobre a sua aplicação em Portugal, pois é esse o ponto de vista que procuraremos estimular ao longo das próximas 8 sessões. Sem poder aqui aprofundar os caminhos da historiografia portuguesa neste campo, sublinharia que possuímos já uma primeira boa síntese da autoria de Federico Palomo, através do seu livro A Contra-Reforma em Portugal, 1540-1700, publicado em 2006. É um estudo bem informado, assente num sólido conhecimento de categorias imprescindíveis para abordar esta questão, como as referidas de noção de contra-reforma, reforma católica, confessionalização e disciplinamento, e constitui um útil guia para sistematizar e entender as diversas vias e impactos da aplicação de Trento. Aspectos de que, igualmente, há ampla, mas mais dispersa informação no volume 2 da História Religiosa de Portugal, publicado em 2000, dirigida por Carlos Moreira Azevedo, através dos ricos contributos de Maria de Lourdes Fernandes, João Marques ou de António Câmaras. Antes destes, já o padre José de Castro, com o seu Portugal no Concílio de Trento, publicado em vários volumes em 1944, coligira boa parte da documentação sobre a participação portuguesa no Concílio, não fugindo, todavia, a um cariz apologético e algo descritivo, que caracterizava também a historiografia, sobretudo eclesiástica, nessa altura, mas que não facilita a compreensão cabal da configuração dessa participação portuguesa inteira. Marcelo Caetano, em artigo de 1965, esclareceu problemas suscitados pela recepção e aplicação das decisões tridentinas em Portugal. Silva Dias, pouco depois, nas suas incontornáveis correntes de sentimento religioso em Portugal, aprofundou o quadro das ideias de pré-reforma que as decisões conciliares vieram encontrar
o conflito existente na corte de Dom João III e o quadro da reforma em Portugal. Mas ficou, infelizmente, pelo plano da história das ideias, que tanto prezava e, sobretudo, quedou-se pelo século XVI. Mais recentemente, em 1990, David Sampaio Barbosa publicou na Lusitânia Sacra artigo com preocupações explicativas que José de Castro não teve, dando alguma coerência analítica ao que considerou a presença discreta, são palavras suas, dos portugueses em Trento. Amélia Polónia da Silva, também aqui presente, e aproveito para agradecer desde já a sua vinda, Amélia Polónia da Silva, para além de um magnífico trabalho, também de 1990, sobre as normas enviadas aos bispos do reino relativamente a Trento, de que hoje aqui seguramente nos falará, é autora de um estudo importantíssimo sobre a ação de Dom Henrique enquanto arcebispo de Évora. Nesse livro, publicado recentemente, em 2005, que é, a meu ver, a mais sólida e abrangente análise sobre a ação de um bispo português na época do limiar da viragem tridentina, como ela lhe chamou, apresenta-se um quadro fundamental do que foram as ações concretas de um bispo na aplicação de Trento nos seus territórios. Infelizmente, ela terminou o seu estudo em 1564, com a passagem do cardeal para arcebispo de Lisboa, não permitindo seguir como atuou nos anos subsequentes ao fecho do Concílio de Trento. Giuseppe Marcocci, no seu I Custodi della Ortodossia, publicado em 2004, ajudou a complexificar a análise, ao mostrar algumas divergências e debates nascidos entre aqueles que, na esteira das posições saídas de Trento, custodiaram, isto é, defenderam a fé em Portugal, nomeadamente confessores, bispos, inquisidores e jesuítas. Eu próprio, se me permitem a imodéstia, em alguns estudos com um cariz mais disperso sobre visitas pastorais, a pregação, a missionação, a censura literária episcopal, abordei dimensões que julgo úteis para perceber a aplicação do concílio entre nós e, sobretudo, de um modo mais específico, num artigo publicado em 2010 na revista Tempos Modernos, procurei sistematizar e dar uma coerência explicativa aos sentidos da aplicação das reformas tridentinas em Portugal no período em que o reino esteve integrado na monarquia de Espanha, entre 1580 e 1640. Não partimos por isso do vazio, mas há ainda territórios pouco ou nada explorados. Na ótica da Comissão Científica deste seminário, persistem alguns problemas de fundo insuficientemente resolvidos que reclamam maior atenção para se poder ter uma visão mais segura e integral dos impactos de Trento em Portugal. Entre eles, elegemos 5 que nortearão o ciclo do seminário este ano, no qual houve o cuidado de combinar distintos enfoques e metodologias de análise. Primeiro, falta ainda uma reconstituição sistémica e uma análise explicativa dos motivos que determinaram as sucessivas atitudes ante o concílio por parte da coroa portuguesa, tanto no reinado de Dom João III como no de Dom Sebastião, tendo em conta as políticas mais gerais da relação da coroa com o papado e com as diversas forças e indivíduos que integravam o campo religioso e político nas diversas conjunturas que se viveram entre os anos 30 e os anos 60 do século XVI. A sessão que hoje teremos pode ser importante contributo e resposta a alguns destes aspectos. Segundo, está por estudar como, por quem e em que períodos foram as diretrizes de reforma católica transportadas para os diversos espaços do Império Ultramarino, que inércias e dificuldades enfrentaram nas distintas realidades geográficas, sociais, religiosas com que se depararam. Por isso, pedimos a Ângela Xavier que sondasse como é que se fez a readaptação tridentina no estado da Índia, e ao Bruno Feitler que tentasse responder
a uma mal esclarecida questão. Quando é que chegou Trento ao Brasil? Terceiro, é necessário aprofundar e diversificar por hectares, tipos de diocese e modelos de bispo o processo de aplicação tridentina, sobretudo na especificidade concreta de reforma católica que teve. Vão neste sentido, assim queremos, as intervenções pedidas ao João Nunes, que na próxima sessão abordará a questão da aplicação do Concílio de Trento na Diocese de Viseu entre 1564 e as 3 primeiras décadas do século XVII, e a Susana Goulart Costa, que em setembro aqui discorrerá sobre Trento e o clero secular nas Ilhas Atlânticas. Quarto ponto. Há que indagar, de forma mais sistemática e profunda, os impactos das decisões conciliares sobre a arquitetura, a escultura e a pintura sacras. Para o efeito, ninguém em Portugal está melhor preparado para o fazer do que o Vítor Serrão, que aqui estará em maio para abordar a pintura portuguesa entre o maneirismo e o barroco. Por último, não se pode esquecer que Portugal não foi uma ilha nesta matéria, pelo que os estímulos de estudos que permitam a comparatividade são imprescindíveis para captar consonâncias e dissemelhanças que ajudem a perceber melhor este complexo processo. Nesse sentido, pedimos ao Inácio Fernandes Terra Cabras que nos esclarecesse como é que Filipe II aplicou Trento em Castela e Aragão, e terminaremos o seminário deste ano, na sessão de novembro, com uma leitura global de um dos historiadores que, na atualidade, melhor conhecem os problemas suscitados em Trento e por Trento. Refiro-me a Alain Talon, da Universidade da Sorbonne, que falará aqui sobre o impacto de Trento na vida política e religiosa europeia. Creio, portanto, que estão reunidas as condições, não só porque este é o ano em que se comemoram 450 anos sobre o fim do concílio, mas porque temos muita matéria aliciante para estudar, para que, ao longo deste seminário que hoje se inicia, possamos ter aqui frutíferas trocas de opiniões.